11ª questão. Texto 1. Autopsicografia, de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Texto 2. Apontamento. Álvaro de Campos. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pela escada excessivamente abaixo. Caiu das mãos da criada descuidada. Caiu, fez-se em mais pedaços do que havia loiça no vaso. Asneira? Impossível? Sei lá. Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir. Fiz barulho na queda como um vaso que se partia. Os deuses que adebruçam-se no parapeito da escada e fitam os cacos que a criada deles fez de mim. Não se zangam com ela, são tolerantes com ela. O que eu era um vaso vazio? Olham os cacos absurdamente conscientes, mas conscientes de si mesmos, não conscientes deles. Olham e sorriem. Sorriem tolerantes à criada involuntária. Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas. Um caco brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. A minha obra? A minha alma principal? A minha vida? Um caco. E os deuses olham-no especialmente, pois não sabem por que ficou ali. Bem, pessoal, nós temos aqui, um poema de Fernando Pessoa. No que diz respeito à sua estrutura, nós temos um poema formado por 3 quadras em redondilha maior. Cada uma das estrofes obedece ao seguinte esquema rimático. Nós temos na primeira estrofe ABAB e na segunda estrofe CD e terceira estrofe EF. Essa métrica empregada nos traz aqui um esquema, que acaba nos levando a certa simplicidade. É como se buscasse aqui construir na mente do leitor a simplicidade que essas quadras de cunho popular, tantas vezes ouvidas e até mesmo declamadas na infância, proporciona esta afirmação que é constante. Diante do que está exposto aqui, pessoal, será que o poeta, quando diz fingir, ele não está sendo sincero? O próprio Pessoa nos dá a resposta em outro poema, intitulado Isto. Vejam, dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com imaginação, não uso o coração. Então vejam, sentir com imaginação é mentir? Não, porque toda a emoção verdadeira é mentira na inteligência. A dor que deveras sente é dor sentida com a razão e não com o coração. Esse comboio de corda, cuja função na escala de valores da criação poética de Fernando Pessoa é meramente lúdica. Para Pessoa, a emoção, o sentir com o coração, é um privilégio vedado ao poeta. Ou seja, o poeta ele não tem aqui o direito, de sentir com o coração. Essa emoção, esse sentir com o coração, é transferido para o leitor. É o que nós temos aqui no último verso da última estrofe do poema Isto. Sentir, sinta quem lê. Mas aqui nós temos uma dicotomia. Nós não podemos concluir que a poesia de Fernando Pessoa seja puramente racional, artificial, desprovida de sentimentos e emoções. É como se a gente tivesse aqui nesse poema, pessoal, uma espécie de libertação da própria emoção. É como se fosse uma fuga da emoção. Não é a expressão da personalidade, mas uma fuga à personalidade. A leitura de autopsicografia que o poeta sente e sente profundamente, não as emoções que se tem, que essas são fáceis de sentir e cantar. O que custa que a ele é cantar as emoções que ele não tem, conforme as suas próprias palavras. E como ele sente essas emoções?
ele sente com a imaginação. Vamos agora ao próximo. Texto 2. Apontamento. Álvaro de Campos. Reparando aqui no título, nós temos uma espécie de anotação, um apontamento de um momento vivido pelo Álvaro de Campos. Esse poema é caracterizado pela fragmentação e por uma frustrante desilusão que ele nos traz. A gente percebe isso. Há uma imagem extremamente negativa de si mesmo, usando a metáfora de um vaso vazio, portanto inútil, que a empregada deixa cair e despedaçar-se na escada atapetada. A imagem desses cacos que estão espalhados nesse tapete nos traz aqui uma metáfora, né? A própria fragmentação, a dispersão, a natureza múltipla da alma desse poeta. Nós temos aqui uma fase depressiva de Álvaro de Campos. Esse apontamento revela o sentimento de desilusão, a falência do ser perante uma vida tornada nula e irrealizada. Essa condição multifacetada de sua alma acaba levando ele, pessoal, ao sentimento da perda da unidade, a perda da identidade, uma sensação de estar perdido, de não ser ninguém. O poeta sabe que a unidade perdida, despedaçada, ela não pode ser restaurada. Então, há aqui o eu que não é inteiro, porque a sua unidade está perdida. Os cacos dispersos metaforizam a alma fragmentada do sujeito poético. Esses fragmentos não passam de cacos sem nenhuma serventia. Apenas um caco sobressai. É aquele que brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. E isso desperta nele, um questionamento indeciso. A minha obra, a minha alma principal, a minha vida, um caco. E os deuses olham-no especialmente, pois não sabem por que ficou ali. Neste questionamento fica implícito que, apesar de toda a indiferença e do desdém dos deuses, alguma coisa de quem sente um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir permanece. Reparem, pessoal, é importante a gente destacar aqui que nós temos um heterônimo de Fernando Pessoa, que é justamente Álvaro de Campos. Os heterônimos de Fernando Pessoa são personalidades criadas por ele próprio e que acabam assinando as suas próprias obras. E para que isso aconteça, esses escritores, estes heterônimos, têm biografia e um estilo particular. Estudos indicam que Fernando Pessoa assinou textos com cerca de 70 nomes diferentes. Há quem considere que todos eles são heterônimos de Pessoa. Outros afirmam que os considerados por muitos os seus principais heterônimos resumem os que realmente são heterônimos de Fernando Pessoa. Apenas 3, que seriam Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Bernardo de Campos é considerado um semi-heterônimo de Pessoa. Isso porque essa personalidade apresenta características muito semelhantes às de Fernando Pessoa, sendo muitas vezes confundido com o próprio escritor. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa. É mestre dos heterônimos, tendo como discípulos Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Passou a sua vida no campo e ficou órfão de pai e mãe muito cedo, passando a viver com uma tia-avó. Morreu de tuberculose. Apesar da data indicada para o seu falecimento, há registro de poemas de Alberto Caeiro do ano 1919. Alberto Caeiro valoriza a simplicidade e demonstra o seu gosto pela natureza. Para ele, mais importante do que pensar é sentir, delegando todo o seu conhecimento à experiência sensorial. A linguagem da sua poesia é simples, afinal de contas, ele não estudou além da escola primária. Ricardo Reis nasceu em 1887, no Porto, não sendo conhecida a data da sua morte. Estudou medicina e antes em colégios jesuítas. Foi viver no Brasil em 1919, após a instauração da República em Portugal, em 1910, porque Alberto Caeiro era um monarquista. Ele valoriza a simplicidade, gosta do que é simples, mas no sentido de oposição ao que é moderno. Tradicional para ele, a modernidade é uma mostra de decadência. Sua linguagem é clássica e seu vocabulário é erudito.
Álvaro de Campos nasceu em Tavira, Portugal, no ano de 1890. A data do seu falecimento não é conhecida. É formado em engenharia na Escócia, mas não exerce a profissão. Ele valoriza a modernidade e é um pessimista. Nós podemos perceber isso no texto, né, pessoal? Pois apesar do gosto pelo progresso, o tempo presente o angustia. Seu estilo pode ser definido em 3 fases: decadentista, progressista e pessimista. Pois bem, vamos aqui ao enunciado da questão. A partir dos poemas apresentados, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. O texto 1, por sublinhar o fingimento poético como artifício estético, coloca em xeque o texto 2 como possibilidade de leitura da heteronímia pessoana. Falso, né, pessoal? Na verdade, nós não temos aqui colocada em xeque, né, a possibilidade da leitura heteronímia pessoana no texto 2. Permanece. Né? Então, no texto 2, nós temos aqui apontamento, né, de Álvaro de Campos, e é possível sim essa leitura, né, da heteronímia pessoana no texto 2. Então, é possível. O texto 1 não põe em xeque isso, tá bom? Então, a primeira está falsa. Na afirmativa 2, o texto 2 pode ser lido como teorização poética do processo heteronímico em Fernando Pessoa. Exatamente isso. Nós vimos aqui os 3 principais heterônimos, né, utilizados por Fernando Pessoa. E a afirmativa 3, como metapoemas, ambos os textos sugerem possibilidades e grafias escritas de si, tanto do sujeito autor quanto do eu lírico. Correto, né, pessoal? Vejam esse metapoema, né? Um texto no qual o autor fala sobre o próprio poema, né, ou a poesia, ou ele mesmo, né, o processo de criação. Então, dentro do próprio poema, ele fala sobre isso, né? Nós podemos perceber isso no texto 1, né, que ele fala do próprio poeta. E no texto 2, ele fala sobre si mesmo. Então, temos aqui os metapoemas como possibilidades de escritas de si mesmo, né? Tanto do sujeito autor, como nós podemos ver no texto 1, como também do texto do eu lírico, né, como nós podemos ver no texto 2. Então, a afirmativa 3 está correta, logo a opção correta da 11ª questão é a opção D de dado. 12ª questão. No final da década de 40, em 1947, Murilo Rubião lança, pela editora carioca Universal, o seu primeiro livro de contos, O Ex-Mágico. 6 anos depois, novo livro é publicado, dessa vez pela editora Hipocampo. Trata-se de A Estrela Vermelha. Segundo Antônio Cândido, a obra de Rubião fica na penumbra até a publicação de Os Dragões e Outros Contos, que ocorreu em 1965. Cândido também observa que, em meio às primeiras publicações de Murilo Rubião no Brasil, despontam na América Latina as obras de Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar e Gabriel Garcia Marques. Ou seja, Murilo Rubião pode ser considerado o precursor da tradição do insólito, não só em terras brasileiras, como também pode ser reconhecido como instigador da obra de latino-americanos, como confessa Júlio Cortázar, segundo o relato do seu tradutor, Remy Gorga Filho. Ele dizia que o mineiro Murilo Rubião foi o primeiro autor do fantástico latino-americano, antes mesmo dele, Cortázar. A partir do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir. Então vejam, a partir do texto. Então as afirmações elas devem ser tiradas do texto. A gente não pode extrapolar aquilo que o texto nos traz. Afirmativa 1. O insólito é uma das características estéticas da literatura fantástica? Correta essa afirmação, né? Vejam aqui, Murilo Rubião pode ser considerado o precursor da tradição do insólito. Tradição do insólito. E mais aqui adiante, nós temos o mineiro Murilo Rubião foi o primeiro autor do fantástico latino-americano. Então nós temos aqui a referência também ao fantástico. Então, sim, o insólito é uma das características estéticas da literatura fantástica. Afirmativa 2. No Brasil, a literatura fantástica é uma das vertentes do modernismo. Correto, né, pessoal? Lembrando,
O modernismo surgiu no início do século XX, logo após aqui o pré-modernismo, que foi um momento bastante conturbado. Murilo afirmou algumas vezes que a sua obra não foi devidamente compreendida pela crítica literária, visto que o tipo de escrita que ele produzia abordava temáticas que faziam parte do universo literário de modo geral. Ele enxergava suas personagens como escravas da sociedade, pois apesar de fazer denúncias sobre essa sociedade, esses personagens jamais conseguiam libertar-se dela. Em seus contos não havia possibilidade de futuro, não havendo tempo diferente do presente e nenhum espaço para mudanças. Ele compartilhava em sua própria vida o sentimento de falta de esperança de suas personagens. Constatou que a busca pela felicidade e a serenidade eram, por essa razão, infrutíferas. Ele se dedicou exclusivamente aos contos. As principais obras, como nós vimos aqui, temos o Ex-Mágico, A Estrela Vermelha, Os Dragões e Outros Contos, e temos também O Convidado. De fato, ele é uma das vertentes do modernismo. Afirmativa 3. A obra de Murilo Rubião recebe influência direta da literatura fantástica de escritores latino-americanos. Falso, pessoal. Na verdade, ele é visto aqui como o instigador da obra de latino-americanos e não como alguém que recebeu influência direta dessa literatura. Na verdade, é ele que influencia e não é influenciado. Isso pelo que nós podemos ver no texto, tá bom? Então, pessoal, a opção correta da 12ª questão é a opção C de casa. O que é impressionante do Murilo é que ele conseguiu criar um tom de absoluta normalidade para dizer a normalidade. A gente lê como se fosse um conto realista. Ele não solicita o leitor para o insólito. Ele faz o leitor se sentir normalmente dentro do insólito. Isso é muito bonito. Murilo Rubião, contista mineiro que inaugura a literatura fantástica no Brasil. São dragões, não precisam de nomes nem do batismo. 2 sobreviveram, infelizmente os mais corrompidos. No entanto, eu acreditava na possibilidade de reeducá-los e superar a descrença de todos quanto ao sucesso da minha missão.